O próximo inscrito é o vereador Gilberto Natalini, que tem a palavra por 5 minutos e uns quebradinhos. Tem a palavra, vereador Natalini. Obrigado, presidente Sonia Francini, colegas vereadores, vereadoras. Eu queria chamar a atenção aqui da Câmara e também da cidade para o que está acontecendo em Brasília, no governo federal. Nós somos uma cidade enorme, a maior cidade do Brasil, temos tudo a ver com o que acontece em Brasília, no poder federal. E o que tem acontecido lá me preocupa muito, Na área econômica do governo federal, o que nós estamos observando, senhoras e senhores, é um governo perdido, é um governo esquizofrênico, porque, ao mesmo tempo que esse presidente que está presidindo o Brasil, o presidente Bolsonaro, foi eleito com bandeiras extremamente conservadoras do ponto de... Tem que fechar o microfone, está dando eco. Vereadora Soninha, se puder fechar, agradeço. Aí, obrigado. Conservadoras e ortodoxas na questão econômica, né, no enxugamento dos gastos e enfim, numa política econômica bastante conservadora. Agora, no governo, o que nós temos visto é um bate-cabeça entre essas propostas de respeito ao teto, de enxugamento da máquina com a qual o presidente foi eleito, em oposição, em contraposição às propostas de liberação dos gastos, rompimento do teto de gastos, propostas enfim, de gastos públicos que vão, eventualmente, descontrolar a economia. Então, existe uma pressão social para o governo gastar mais, em particular com o auxílio emergencial, que o presidente viu, no começo estava contra, depois viu que dá popularidade a ele, repassar R$600 para o conjunto de brasileiros mais pobres, ele, então, vai dar continuidade. Um setor do Ministério, como o ministro de Assuntos Regionais e o ministro do Transporte, de Obras, eles forçam para mais gastos, a ponto de que esses ministros mal conversam ou têm inimizade com o ministro da Economia, que é o ministro Guedes, que está numa situação muito difícil, porque tudo que ele pregou, imaginou de contenção, uma política de arroxo no orçamento brasileiro, está indo para o espaço por conta das pressões que o próprio presidente da República tem feito em suas atitudes de tentar mostrar algum serviço para o país. Essa esquizofrenia na economia do Brasil está causando muito mal ao país, muito mal. Por quê? Porque não é nem uma coisa e nem outra coisa. Ninguém sabe muito bem qual a diretriz mediana dessa contradição que existe na economia. Do ponto de vista político, senhores e senhores, aí eu vou caminhando para o final da minha fala, do ponto de vista político, essa semana o presidente destrambelhou de uma maneira, de uma forma grotesca, uma forma brutal, uma forma mal educada, não é assim, é uma coisa impressionante, um nível muito baixo para o cargo de presidente da República. Primeiro, ele olhou para o repórter que lhe perguntou por que Queiroz tinha depositado R$89 mil na conta da mulher dele, da Michele Bolsonaro. Ele olhou para o repórter e falou: minha vontade é encher sua boca de porrada. Foram as palavras do presidente. Depois ele foi numa reunião para tratar da questão do coronavírus e chamou os jornalistas brasileiros por um termo que eu não vou repetir aqui, em respeito, inclusive, a essa tribuna livre, em respeito aos jornalistas, né? E ontem, novamente, ele agrediu de uma maneira tosca a imprensa.
né? Então, esse presidente ele não tem postura, ele não tem equilíbrio emocional, não tem equilíbrio pessoal, equilíbrio político para conseguir levar o Brasil para um lugar seguro. Eu não vou fazer as críticas aqui à política de saúde errada que ele tem feito, né, desafiando a pandemia de uma maneira absolutamente errada, anticientífica. E também... Concluindo, vereador. Concluindo, presidente, eu quero dizer que o momento nosso político, né, ele está se apoiando num setor dos militares, que está sendo beneficiado pelas atitudes de bondade dele, no Centrão, que é a pior praga da política brasileira, que tem no Congresso esse grupo, maioria deles processado, cheio de confusão, tá certo? E agora num setor da população mais pobre, que está recebendo R$600 e em troca de comida está achando que o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. Não é. Obrigado, senhora presidente, pela oportunidade.